Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos ao Colecionadora de Capítulos. No vídeo de hoje vou estar falando um pouquinho sobre os lidos de junho. Então, no mês de junho, eu comecei lendo O Peso do Pássaro Morto, pela Aline Blay. Eu quis sair um pouco da zona de conforto, assim, nunca tinha lido nada dessa autora. E realmente é um pouco diferente de tudo que eu tô acostumada, né? A escrita é bem poética, assim, ele é bem cortado, quebrado as frases, sabe? Esse livro em específico, ele vai falar sobre a vida de uma mulher. Cada capítulo, ela tem uma idade, então começa com os 8 anos e vai até os 52, se eu não me engano. E foi muito legal, muito interessante ver a evolução entre os capítulos. Dá pra ver a mudança de idade da personagem, né? Nos 8 anos ela realmente parece uma criança, aos 17 parece uma adolescente e depois ela parece uma adulta, sabe? Então a autora conseguiu fazer uma escrita muito bem elaborada em cada perspectiva. Gostei bastante. Mas realmente não é um livro que seja meu estilo. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele. Eu entendo quem gosta dessa autora, mas realmente não é algo do meu estilo e acabei não gostando tanto assim. Por tanto que a gente ouve falar, eu achei que ia ser algo maior, sabe? Acho que minha expectativa estava diferente do que ele realmente é. Então, o outro livro que eu li, esse eu tenho físico, foi O A Vida é Muito Curta, da Abby Jimenez. Gente, Abby Jimenez é um negócio, né? Eu amo essa autora, tá? O primeiro livro que eu li dela foi Apenas Amigos, e esse foi o segundo que eu li dela. Esse, pra mim, foi o mais fraco até agora, sendo bem honesta. O Apenas Amigos, eu daria umas 4 estrelas pra ele, e esse aqui eu dei 3,5, tá? Assim, chega na página 100 e ainda não aconteceu, assim, nada de evolução no romance dos personagens, então achei que foi mais lento, sabe? Eu tava esperando algo mais parecido com Apenas Amigos, que o ritmo é um pouco mais acelerado, os acontecimentos vão mais rápido. Mas, né, Abby Jimenez, a escrita dela é muito boa mesmo. Ela que fez eu gostar mais do gênero romance do que eu estava acostumada. Eu não lia tanto romance, mas gente, só comprei todos os livros dela no Prime Day, mas tudo bem. Isso é pra outro vídeo, pra unboxing. Bom, esse eu dei 3 estrelas. Vai contar a história do Adrian, que é um advogado, e da Vanessa, que é uma vlogger. Eles se conhecem ali, eles são vizinhos de apartamento no prédio, né? Ela tem uma bebezinha pequena, ela cuida dessa bebezinha, que é sobrinha dela, se eu não me engano, né? E o Adrian vai ajudando ela nessa questão e tal, e eles vão cada vez passando mais tempo juntos e eles vão se gostando. Mas daí ela que tem uma questão de saúde, uma doença que ela possa ter, e daí ela meio que não quer se relacionar, né? Mas ela acaba se apaixonando e daí fica naquela de quero ou não quero, mas e se eu for morrer, será que eu quero? Enfim, então fica nessa ao longo do livro. É bom, mas eu acho que tem outros da Abby muito melhores. Depois desse A Vida é Muito Curta, eu li Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Eu li no Kindle Unlimited, que Apenas Amigos também é no Kindle Unlimited, tá? Caso você tenha, recomendo. E Parte do Seu Mundo era um livro que eu tava muito animada pra ler, porque tem um pouco de... um pouco não, algumas similaridades com o meu relacionamento. Então, enfim, Parte do Seu Mundo vai contar a história de uma mulher que é médica, é da cidade grande, e ela acaba se encontrando com o Daniel, que é o carpinteiro de uma cidade pequenininha, que tem 350 habitantes. E ele é bem mais novo do que ela. Ele tem 28 e ela tem 37, se eu não me engano. E daí ela tava saindo de um velório, o carro dela estraga, não lembro o que acontece. Acontece alguma coisa com o carro dela. E é o Daniel que aparece pra ajudar ela, enfim. E nisso eles têm o primeiro contato ali. Mas eles vão se encontrando e se relacionando. Ela vai indo pra cidade dele, que é 3 horas de distância entre as cidades. Só que ela sempre fica nessa de eu não posso ter um relacionamento sério com você, porque você não se encaixa no meu mundo.
né? Que a família dela é de médicos e ela tem que se relacionar com o médico, que os pais não aceitam outra coisa além disso. E ela tem o legado lá da família dela. Enfim, várias questões. E daí fico nessa de vamos ver o que vai dar. E... ai, gente, esse livro é muito bom. Eu dei 5 estrelas, favoritado. Eu gostei mesmo. Esses foram os 3 livros que eu li da Abby e pra mim ele foi o melhor até agora, né? Gente, deixou um quentinho no coração enorme. E acabou exatamente do jeito que eu queria, né? Um jeito esperado, querendo ou não. Mas isso não muda o fato da história ter sido muito boa de ler. Muito aconchegante, a cidade lá pequenininha que o Daniel mora, sabe? E toda essa evolução da personagem traz assuntos como relacionamento abusivo, mas o abusivo de forma emocional, o que foi muito legal de se ler, né? Trazer essa consciência para as pessoas que relacionamento abusivo não é só violência física, mas emocional também. Então, foi bom também ver essa evolução da personagem quanto a isso. Então, eu gostei mesmo desse livro. O próximo livro que eu li, depois de Parte do Seu Mundo, foi O Massacre da Família Hope. Esse é um livro bem famoso na internet, aí, no BookTok, enfim. Muita gente gosta, muita gente odeia. Vai variar, né? Já vi que tem muitas opiniões divididas. Gente, eu gostei muito. Eu gostei muito, tá? Inclusive, tudo isso aqui, basicamente, são revelações e plot twists, tá? Então, sim, tem muita coisa acontecendo nesse livro. E é isso que te deixa engajado na história, sabe? Eu não consegui parar de ler isso aqui, gente. Também peguei pro Kindle, que minha mãe queria ler. Ela já tá lendo também, não consegue largar. Então, assim, realmente, gente, se você gosta de suspense, dá uma chance, porque é muito bom. Então, a história vai falar um pouco sobre a Lenora, né? A Lenora Hope, que é dessa família Hope, é a única sobrevivente da família. Então, tudo aponta que foi ela que matou a família dela, né? E daí, a protagonista mesmo, ela não é a Lenora, ela é uma cuidadora chamada Kitty, se eu não me engano. E ela é contratada pra cuidar da Lenora, agora depois que a Lenora tá idosa, né? E daí, a Lenora, ela não mexe um dos braços e não anda mais. Então, ela meio que escreve na máquina de escrever pra se comunicar. E daí, logo no começo aqui do livro, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem diferença entre a leitura normal e o que ela escreve na máquina de escrever. Ela começa escrevendo assim: eu quero te contar tudo, coisas que eu nunca contei a mais ninguém. Sim, sobre aquela noite, porque eu confio em você. Então, ela basicamente vai contar sobre o que aconteceu na noite do massacre pra cuidadora, e ela vai contando aos pouquinhos, sabe? Então, você fica muito vidrado, porque você quer saber o que aconteceu. Tipo, tá, isso aconteceu. Mas aquilo aconteceu. E você começa a se questionar de todo mundo que mora naquela casa, entendeu? E daí você começa, não, com certeza foi a Lenora. Não, não foi a Lenora. Ou foi a Lenora com ajuda, sabe? Você formula muitas teorias na sua cabeça e você não descobre o final, entendeu? Eu gostei muito, me diverti muito, então, pra mim, foi um 4 estrelas. E por último, depois de Massacre da Família Hope, eu queria ler algo bem tranquilo, bem leve. Então eu fui ler Dungeons and Drama. Gente, eu gostei. Mas eu gostei porque meu Deus do céu, por que é tão difícil falar? Ele é exatamente o que ele se propõe a ser. Era isso que eu queria falar. Eu esperava que ele fosse ser um romancezinho leve, tranquilo, de escola, com nada muito complexo, problemático, entendeu? Por exemplo, não tem o livro Parte do Seu Mundo, tá no Kindle. O Parte do Seu Mundo temos questões de adultos, por assim dizer, né? Tipo, conflitos familiares, enfim, expectativas dos outros quanto a gente, nossa profissão e em que cidade a gente se encaixa, que círculo de amigos a gente se encaixa, enfim, várias outras questões. Nesse aqui, não temos coisas mais profundas, mas problemas mesmo, sabe? Aqui o maior problema é se o musical de verão vai acontecer. Ok? E era isso que eu tava esperando desse livro, então por isso que eu gostei. Não vá com a expectativa de que esse livro vai ser uau, mudando o gênero de romance, uma inovação no gênero.
Não é, tá? Ele é tranquilo, de boa, é curtíssimo, gente. Ele tem 260 páginas, tá? Mas, ó, fiz várias variações, fofíssimo, entendeu? Então vai contar a história do Nathan e da menina. Eu sempre esqueço o nome da menina. Como que pode? Eu só lembrar dos caras. Tá, o Nathan e a menina. Basicamente, a menina, ela fica de castigo, que ela... pegou o carro da mãe, sem permissão, foi pra outra cidade pra ver uma peça de teatro, se eu não me engano. E daí a mãe bota ela de castigo, e o castigo dela é trabalhar na loja do pai, nerd dela. E a loja é de jogos de tabuleiro, incluindo Dungeons and Dragons, né? Que é um RPG bem famoso. E daí lá eles têm grupos de D&D, né? Que é Dungeons and Dragons, né? Pra facilitar a minha vida. E daí, enfim, ela começa a frequentar essa loja, fazer amizades. E daí o ex dela vai nessa loja, entendeu? E fica tipo, um dia você vai arranjar alguém também. E daí ela fala, eu já tenho alguém. E daí ela fala, aí ele fala, quem? Aí ela fala, Nathan. Foi o primeiro nome que veio à cabeça. O primeiro nome que veio à cabeça foi ele. Eles nem se gostavam, eles nem se davam bem, sinceramente. Eles eram... Isso aqui é meio enemies to lovers, aí fica um fake dating, entendeu? Tá? Ok. Adoro ambas as categorias, então eu gostei, sabe? Aí fica aquele negócio, será que ele tá fingindo ou ele gosta mesmo de mim? Porque eu já gosto dele, se ele gostar eu tô aqui, eu também gosto. Se ele não gostar, eu não gosto também. Sabe esse lance? Então, é isso. Mas bem levinho, gente, bem divertido. Acho que se você for mais novo, assim, menor de 18 anos, você vai gostar bastante. Bom, e esse foi meu Lidos de junho, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Até!